Aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Irmãos, eu estava orando a Deus, agora pela madrugada ainda são 5h30, não sei se está dos irmãos ver, são 5h30, 5h30, tá de cabeça para baixo aí, mas são 5h30. E eu estava no período de oração, estava falando com Deus e pensando, analisando algumas coisas. E o Senhor, Ele colocou esse texto bíblico em meu coração, que está descrito em João capítulo 8, que fala-nos acerca da mulher adúltera, que diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mostra Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntaram-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Irmãos, eu estava meditando e pensando acerca desta palavra. E eu pude observar que, na verdade, o nosso Deus, ele permite situações em nossa vida para que nós venhamos demonstrar em qual posição verdadeiramente nós estamos. Em qual posição nós estamos? Nós observamos aí os fariseus e os escribas, né, que pegaram a mulher no próprio ato adulterando e trouxeram ela na presença de Jesus. A Bíblia diz que eles colocaram ela no meio. Aonde Jesus estava? Jesus sempre está no meio. E o interessante é que quando eles trazem essa mulher e dizem para ele que ela foi pega no próprio ato adulterando, eu observo duas posições distintas. A posição daqueles que trazem a pessoa que estava em pecado, né? Os acusadores dela, e a pessoa que estava em pecado, que estava no seu erro também. Duas posições distintas, porém a mesma. Distintas, mas porém a mesma. Porque eles estavam em pecado e ela também estava em pecado. Ali não tinha diferença nenhuma. E tanto é que Jesus provou isso. Mas as posições eram distintas. Uns eles tinham títulos. O título dos homens que trouxeram esta mulher adúltera eram escribas e fariseus. Eles tinham título. Ela tinha a posição de mulher adúltera. A posição que ela ocupava era de uma adúltera. Eles tinham títulos. Interessante que nós estamos vendo, nós estamos observando nos últimos dias da igreja sobre a face da terra uma geração que ela vem com força e ímpeto de poder acusar, apontar, demonstrar os erros das pessoas. Nós observamos uma geração que ela não tem medo de se colocar na presença de Jesus para falar sobre a vida de alguém. Nós não encontramos mais uma geração que se põe na presença de Jesus como Neemias,
quando orou ao Senhor e disse: Senhor, nós pecamos. Nós pecamos. E Neemias não havia participado daquele pecado, mas ele se colocou na posição de pecador. Nós vemos hoje dias que nós abrimos as redes sociais, os canais do YouTube, e nós vamos ver homens e mulheres se degradando, se combatendo um contra o outro, um apontando o dedo para um, apontando o dedo para o outro, procurando inscritos, procurando pessoas que vão se adequar às suas visões, que vão se manifestar favoráveis aos seus discursos. Nós não estamos mais preocupados com as almas, nós não estamos mais preocupados com o sentimento das pessoas. Como elas se sentem, como elas vão ficar depois de uma acusação. O amor de Cristo já não é mais expressado através de atitudes. Estamos vivendo dias trabalhosos, dias que os homens estão colocando pessoas diante de Jesus para acusar elas. Não estamos vivendo mais dias que verdadeiramente nós, que somos denominados cristãos, nós nos colocamos em uma posição favoráveis ao pecador. Não ao pecado, mas ao pecador. Uma posição que nós possamos demonstrar para eles o grande amor de Cristo por eles. Interessante que eu vejo Jesus caminhar 3 anos e meio no seu ministério com um ladrão. Ladrão. Judas era ladrão. A Bíblia diz que ele tirava dinheiro de dentro da bolsa. Judas era ladrão. Eu nunca vi Jesus acusar Judas. Eu nunca vi Jesus ele falar assim, ó, tá aqui diante de vocês um ladrão. Isso aqui é ladrão. Nunca vi Jesus fazer isso. Muito pelo contrário, certa feita Jesus disse que, ó, no meio de vós há um que é o próprio diabo. Mas Jesus também não falou quem era. As ações de cada uma teria que demonstrar quem era aquele homem. Será que para que as obras de Deus sejam manifestas na minha vida, eu preciso colocar alguém diante dele para o acusar? Será que é necessário nos últimos dias da igreja nós estarmos colocando pessoas diante da igreja, diante das pessoas, diante das multidões e multidões, para acusá-las, para que transpareça que Cristo é na minha vida? Qual posição será que nós estamos? Na dos escribas e fariseus ou na posição da mulher adúltera? Em qual posição que hoje eu e você estamos? Em qual posição Deus te colocou? Na posição de alguém que está sendo subjugado? Na posição de alguém que hoje está desacreditado porque você errou, e você sabe que você errou, e não precisa mais ninguém falar que você errou, porque você sabe que você errou. Você está precisando de alguém dizer que te ama, e que Jesus é contigo, e que você vai ter vitória, e que você vai romper a barreira do pecado, porque Cristo morreu por você na cruz. Qual posição nós estamos? Será que nós estamos sendo influenciados pelo diabo para denegrirmos a imagem e semelhança do Deus vivo? Em qual posição você está nesta manhã? Espero que você esteja numa posição agradável diante de Deus. Às vezes é melhor estar na posição da mulher adúltera. Porque às vezes na posição dela, não que eu deva estar com o pecado dela, não que eu deva praticar os pecados que ela cometeu, não. Eu estou dizendo na posição que ela estava. Ou seja, daquela pessoa que as pessoas pegam o erro que você cometeu e tornam público, colocam diante de todos para denegrirem a sua imagem, para demonstrarem que elas são melhor que você. Mas às vezes essa situação que você está hoje, essa situação que você se encontra hoje, é a melhor situação que Deus poderia te proporcionar.
Porque essa posição é a posição que Jesus te olha e pergunta assim: cadê os teus acusadores? Cadê eles? Aonde eles estão? Cadê os homens e as mulheres que te acusaram, que denegriram a tua imagem, que intentaram contra o teu caráter? Esqueceram que aqueles que estão sobre essa terra podem errar. Cadê eles? Agora, se eles não estão aqui, se eles não te acusam, nem eu te acuso, nem eu te condeno. Vá em paz e não peques mais. Interessante que Jesus ele fala assim: vai e não peques mais. Jesus ele traz essa verdade para as nossas vidas. Fala: eu não estou aqui para te acusar, eu só não quero que você continue pecando. Eu não estou aqui para te condenar, eu só não quero que você permaneça nesse teu erro. Em qual posição você está nesta manhã? Jesus ele tem o melhor para a tua vida, que Deus possa te abençoar e que Ele possa produzir benefícios eternos na tua vida. Deus te abençoe e a paz do Senhor.